Salve, salve galera do meu canal! Chegou o momento de ficar por dentro da matemática. O tema da aula de hoje é circunferência, posição relativa, parte 1. Vamos entender os métodos de resoluções ficando por dentro do assunto. Na nossa sessão Aprofundando o Conhecimento, vamos relembrar inequação do segundo grau. Preste atenção que tem dicas importantes aí como resolver, e relembrar bem as características. E claro, prepara o post-it porque tem um momento OBS. Separei uma dica super importante relacionada a quadrado escrito e circunscrito numa circunferência. Se prepara, se organiza, porque hoje tem estreia da nova logo do programa. Tema de abertura foi repaginado, então tem muita coisa boa. Se prepara porque está entrando no ar o Sou Mais Matemática. Na aula de hoje eu vou falar sobre as posições relativas entre ponto e circunferência. Então vamos ver exemplos de como poder classificar e quais são os tipos relacionados. Então é hora de ficar por dentro do assunto. Vamos dar início ao nosso por dentro do assunto. Veja só. Posições relativas entre ponto e circunferência. Então, nessa teleaula, a gente vai trabalhar somente com essa relação do ponto com a circunferência. São três situações diferentes que a gente tem, três posições relativas. Na primeira, na letra A, o ponto ele está sobre a circunferência. Então, nesse caso, o ponto P pertence à circunferência. A circunferência está representada pela letra grega lambda, ok? Então, nesse caso aqui, quando o ponto estiver sobre a linha, sobre esse contorno aqui, então o P pertence à circunferência. Nesse caso, quando o P pertencer à circunferência, você pode estabelecer uma relação. A distância, que o O, no caso, é o centro, a distância do centro até esse ponto que está sobre a circunferência, ela terá a mesma medida que o raio. Ou seja, a distância vai de dois pontos aqui, ela tem a mesma medida que o comprimento do raio. Então, por isso que D é igual a R. Então, nas questões, você consegue estabelecer aí a distância do centro até o P e pode comparar com a medida do raio. Lembrando que a fórmula da distância entre dois pontos é a da raiz quadrada, que tem a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Então, você pode usar aquela fórmulazinha lá de ponto e reta que já foi estudada e descobrindo essa distância aí, você pode comparar com o raio e poder classificar. Então, por isso que nas três situações aqui, sempre eu estou estabelecendo uma relação entre distância e medida do raio. Então, se for igual, nesse caso, o ponto pertence à circunferência. Se o ponto estiver dentro da circunferência, então, nesse caso, o ponto é interno à circunferência lambda. Aí, nesse caso, a distância do centro até o ponto P, ela será menor que a medida do raio. Olha só, o raio vai do centro até a circunferência. A distância aqui do centro até o ponto P, ela tem comprimento menor. Então, se a distância for menor que o raio, o ponto é interno à circunferência. E no outro caso, no terceiro, o ponto ele está fora da circunferência. Nem pertence à parte interna, nem está sobre o contorno, ele está na parte de fora. Então, nesse caso aqui, P é externo à circunferência. Se P for externo, a distância do centro até esse ponto será maior que a medida do raio. Olha só, o raio é essa partezinha aqui. Então, esse comprimento do raio ele é menor que a própria distância. Então, a distância é maior que o raio, o P será externo. A distância é menor que o raio se o P for interno. E a distância será igual ao raio se o P pertencer à circunferência. Vamos entender nas questões como poder classificar numa dessas três situações aqui. No exemplo 1, ele diz assim, indica a posição do ponto P, ele deu as coordenadas do ponto P, em relação à circunferência de centro 2 e 3, as coordenadas do centro 2 e 3, e o raio medindo 3.
Olha só, ele não deu em si a equação da circunferência. Ele deu as coordenadas, ele deu o centro da circunferência, deu o raio da circunferência e deu o ponto. Então a gente pode fazer o quê? Estabelecer pela fórmula da distância, descobrir logo quanto vale a distância do ponto P até o centro da circunferência, né? Que é como a gente fez aqui, ó, do centro até o ponto, do centro até o ponto, do centro até o ponto. Quando a gente calcular a distância do centro até o ponto pela fórmula de ponto e reta, aí a gente faz o quê? Vai comparar, como eu fiz aqui, ó, com o raio. E aí, dependendo da comparação, a gente pode fazer a classificação. Então, vamos lá. Fórmula da distância de P para C vai ser a variação, né? Aí temos o ΔX e a variação do ΔY. Então, ΔX vai ser XC menos XP. Então, posição final e posição inicial. Você escolhe quem quer que seja o inicial e quem quer que seja o final. Ao quadrado. Mais a variação de y. Então, no caso, YC menos YP ao quadrado. Pronto. Então, vamos lá. Vamos ver quanto vai dar essa distância do ponto até o centro. Raiz quadrada. Esse XC, nesse caso, é aqui, ó, o 2. Então, vai ser 2 menos o x do ponto, que é 0, ao quadrado. Agora, faz a variação de y. O y de C vai ser 3 e o y de P vale 1 ao quadrado. Pronto. Então, tá aí. Vamos agora resolver as subtrações, né? Então, tem a distância de P para C é igual a raiz quadrada, 2 menos 0, 2 ao quadrado, 3 menos 1, 2 ao quadrado, então vai ser a raiz quadrada. 2 ao quadrado, 4, 4 mais 4, e vai ser a raiz quadrada de 8. Fatorando o 8, né? A gente sempre fatora para poder trabalhar aqui com os valores. Então, 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Pronto, então você vai ter 2 ao quadrado e 2 elevado a 1. Um 2 sai da raiz e o outro 2 permanece dentro da raiz. Então, vai ficar a distância de P para C é igual, um 2 sai e o outro 2 fica. Então, fica 2 raiz de 2. Vamos aí trabalhar com, para poder comparar com raio, né? Trabalhar com os números decimais também. Então, a raiz de 2 eu vou usar aqui. Então, distância de P para C, duas vezes a aproximação, né? 1,4. 1,4. Então, a distância de P para C é igual. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Então, dá 2,8. Pronto, está aí a distância. Agora, a gente vai ter que comparar com o raio, certo? Vamos ver se a distância for igual, P pertence à circunferência. Se a distância for menor que o raio, então, nesse caso, o ponto é interno. E se a distância for maior, P é exterior. Nesse caso, a distância vale 2,8 e o raio vale 3. Então, a distância ela é menor que o raio. Ó. O raio vale 3, a distância deu 2,8, que é uma aproximação, né? Mas, mesmo assim, você não vai arredondar para 3, deixa o decimal mesmo. Então, a distância ela é menor que o raio. Se a distância ela é menor que o raio, o P ele é interno à circunferência. Então, vamos colocar aí, P é interno à circunferência. Pronto, gente. Aí, para fazer a classificação das outros tipos, é a mesma situação. Se ele deu, no caso, as coordenadas aí da equação, você calcula a distância, e aí quando você calcular a distância, você vai comparar com o raio para poder fazer essa análise de uma dessas três situações, tá certo? Vamos ver mais uma situação de poder classificar as equações. Então, roda aí. Estamos de volta com o nosso Por Dentro do Assunto e vamos dar continuidade aos exemplos de aplicação. No exemplo 2 diz assim, dê a posição do ponto P relativa à circunferência lambda em cada item. São 3 letras diferentes em cada situação, eu tenho uma posição diferente. Diferente do exemplo 1, ele deu lá o centro, deu o raio e queria saber a posição do determinado ponto. Pronto, beleza, a gente usou a forma da distância
e comparou com o raio. Aqui ele deu a equação, ele quer saber a posição do ponto em relação à equação. Para você recorrer à fórmula da distância, você precisaria determinar o centro e o raio de cada circunferência, aplicar a fórmula da distância e aí depois comparar com o raio. Aqui eu vou mostrar uma outra maneira. Você só vai pegar esse ponto P e substituir na equação. Não é necessário nem achar o centro e nem achar o raio. Dá para classificar apenas com as instruções que eu vou mostrar aqui. Por isso que eu trouxe 3 letras. Cada letra relaciona-se a uma posição. E eu vou mostrar um macetezinho para você poder classificar sem precisar determinar nem centro e nem raio. Esse método que eu estou ensinando agora só serve porque ele está dando a equação e não o centro e o raio. Mas você poderia também determinar o centro e o raio e fazer como a questão anterior. Então, olha só, você vai substituir o ponto na equação. E sempre atento para ver se está igual a zero. Se não tiver, deixa igual a zero, que vai ajudar na hora de classificar. A letra A, a letra B já está igual a zero. Na letra C, não. Aí eu vou mostrar como é que faz. Então, ó, substituindo aqui. Lembra que aqui é x e aqui é y. Então, onde tiver x, eu vou trocar por 3. Onde tiver y, eu vou trocar por 2. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5 igual a zero. 3 ao quadrado, 9, mais 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 6, 18, mais 5 igual a zero. Então, 9 mais 4 dá 13, 13 mais 5, 18 positivo, menos 18 negativo, vai ter que dar zero. 18 menos 18, então 0 igual a zero. Olha só o que aconteceu, tá certo? Deixa assim. Aí olha só, depois eu explico a classificação. Vamos fazer logo a letra B? Faz o mesmo processo, vai substituir. Onde tiver x eu troco por 5, onde tiver y eu troco por menos 1. Então vai ficar 5 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado menos 6 vezes x, lembra que o x é 5, menos 2 vezes y, cuidado que o y também é negativo, mais 8 igual a zero. Pronto, vamos resolver as potências. Cuidado com a questão de potência, de jogo de sinal, para não se atrapalhar. Então, 5 ao quadrado vai dar 25. Se você errar qualquer sinal, pode classificar de modo errado, tá bom? Então, menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Aí aqui, 5 vezes 6 dá 30 negativo. Menos por menos, mais. 2 vezes 1, 2. Mais 8 igual a zero. Nesse caso aqui, a gente vai somar todos os positivos, que vai dar 36, menos 30 igual a zero. 36 menos 30 dá 6. Então, 6 ele não é igual a zero, né? Então, 6 ele é maior que zero. Já já a gente vai classificar. Vamos fazer a letra C logo. A letra C eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36. O que a gente vai fazer? Vamos deixar no esquema das anteriores, vou também igualar a zero. Então, aquele 36 que está no segundo membro, a gente joga para o primeiro membro e substitui os valores. Então, eu tenho novamente x e y. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, pego o 36, muda de membro, iguala a zero. 4 ao quadrado, 16, né? 3 ao quadrado, 9, menos 36, igual a zero. Aí você vai fazer o seguinte, vamos somar logo os positivos, então vai dar 25, 25 menos 36, igual a 11. Ou igual a zero, desculpa. Aí você aqui tem sinais diferentes, então você vai subtrair, vai dar menos 11. E aí, menos 11, em relação ao zero, ele é menor. Então, menos 11 é menor do que zero. Pronto, professor. Feito isso, agora vamos à classificação. Preste atenção na dica que eu vou trazer para vocês. Ó, como ele quer saber a posição do ponto em relação à circunferência, a gente viu na questão anterior que se a distância fosse igual ao raio, o ponto pertencia à circunferência. Se a distância for menor, o ponto é interno. E se a distância for maior que o raio, o ponto é externo. Aqui eu não estou usando distância, né? Não estou usando raio, não estou usando nada. Como é que eu posso classificar naqueles 3 casos? É bem fácil. Olha só. Se você ver lá aqui na resposta final, quando você igualou a zero, lógico, né?
ficar zero igual a zero, isso quer dizer que o ponto P pertence à circunferência. Então, se der igual, quer dizer que esse ponto está sobre a circunferência. Presta atenção na dica. Professor, 6 é maior que zero. Quer dizer o quê? Que esse ponto está fora. Então, quando o número daqui, do lado esquerdo, for maior que zero, ou seja, se ele for positivo, então, para esse caso aqui, P é externo. Externo a lambda, ou seja, externo à circunferência. Professor, então, se aqui for maior que zero, é externo? Se for menor que zero, ele é interno. Então, é assim que você vai classificar. Então, caso qualquer número menor que zero, P é interno a lambda. Pronto. É bem fácil de você memorizar. Deu negativo, ele é interno. Deu positivo, ele é externo. E se deu igual, quer dizer que o ponto está sobre a circunferência. Então, é dessa forma que você pode classificar sem utilizar o método da distância e sem precisar descobrir o raio. Agora, se você quiser fazer pelo método anterior, você determina pelo método da comparação, né? Descobre o centro e o raio, aplica a distância e depois faz a comparação lá de distância com raio. Dá no mesmo. Só que aqui é no modo mais rápido, para quando ele fornece a circunferência, tá bom? E naquela questão anterior, se você também quiser fazer por esse método, lá ele deu o centro, deu o raio. Aí você descobre a equação primeiro, para depois fazer a substituição. Então, qualquer um dos dois caminhos dá certo. O importante é você saber fazer, tá certo? Vamos agora ao aprofundando o conhecimento, que hoje vamos relembrar um assunto que sempre dá um pouquinho de dor de cabeça, né? Inequação do segundo grau. A gente já viu muito aqui nas teleaulas que sempre revisa a equação do segundo grau, delta e básica. Mas inequação também cai. E prestar atenção, tem umas regrinhas aí que a gente tem que relembrar. Então vamos rodar a vinheta. A questão diz o seguinte, olha só. Conhecendo a equação da circunferência, calcule o valor dessa letrinha, né, do valor de K, para que o ponto P, tem coordenada K e 0, esteja no interior da circunferência. E ele ainda diz mais, use raios de 12, aproximadamente 3,5. Essa questão do aprofundando vai casar bem com o exemplo anterior que eu fiz. Lembra que quando ele dá o ponto e dá a equação, a gente pode fazer o quê? A substituição. Então, a gente vai substituir essas coordenadas na equação e comparar com esse zero. Lembrando, se o resultado der igual a zero, quer dizer que o ponto pertence. Se o resultado for maior que zero, então o ponto é exterior. E se ele der negativo, né? Se ele for menor que zero, e aí ele vai ser interior. Como na questão ele já está querendo que seja interior, quer dizer que esse resultado daqui do primeiro membro ele vai ter que ser menor do que zero. Então é isso que a gente vai fazer, vai dar uma inequação. Vamos pegar o mesmo método que eu fiz na questão anterior, só que agora vai ter que achar o valor dessa letrinha aqui. Certo? É um intervalo que vai dar aí. Então você vai substituir na equação. No lugar de x, eu vou colocar o k, e no lugar do y eu vou colocar o zero. Vai ficar dessa forma, ó. K ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 2 vezes x, que o x vale k, menos 2 vezes y, que vale 0, menos 2, pronto. Só que agora a gente vai ter que colocar automaticamente que isso daqui tem que ser menor do que 0. Você já pode especificar, porque ele está querendo que o ponto seja interior à circunferência. E para ser interior, tem que ser menor do que 0. Professor, se ele falasse assim, que o ponto pertence à circunferência, então você ia igualar a 0, vai dar uma equação do segundo grau. E se ele falasse que teria que ser exterior, você colocaria que seria maior do que 0, que também daria uma inequação. Então, tanto no interior como no exterior, vai dar uma inequação, e se ele falar que o ponto pertence, vai dar uma equação. E eu quero mostrar para vocês como é que resolve uma inequação do segundo grau, tá bom? Então, vamos resolver aqui, organizar esses valores. Eu tenho k ao quadrado, 0 ao quadrado, não precisa colocar. 2 vezes k, 2k. 2 vezes 0 também não precisa. Menos 2, menor do que 0. Então, está aqui a inequação do segundo grau, por causa desse símbolozinho aqui.
Para resolver, você vai fazer como uma equação, vai calcular delta e basta. É a solução que é diferente. Então, ó, delta b ao quadrado, que no caso 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Então, delta é igual a 2 ao quadrado, 4, menos por menos mais, 2 vezes 4, 8. Delta é igual a 12. Foi justamente esse 12 aqui, ó, que ele indicou lá na questão, que a gente vai dar a raiz quadrada desse número. E não é exata, então ele já deu aproximação na questão, tá bom? Vamos então atrás das raízes. K é igual. Aí na fórmula é menos b, menos por mais, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 12, 2 vezes 1, 2. E aí agora vamos achar o K' e o K duas linhas. K', eu vou pegar o termo negativo, tá? Vai ficar menos 2, menos. A raiz quadrada de 12 ele mandou usar 3,5. Então, 3,5 sobre 2. E o K duas linhas vai ser menos 2 mais 3,5 sobre 2. Aqui eu vou somar, porque os dois são negativos, e o resultado vai ser negativo. Então, vai dar 5,5 sobre 2. Aqui eu vou subtrair, que vai dar 1,5, o sinal do maior módulo. Então, 1,5 sobre 2. Você vai dividir, para a gente trabalhar, como a gente vai trabalhar no gráfico, tudo por intervalos, fica mais fácil. Então, dividindo 5,5 por 2, vai dar menos 2,75. E dividindo 1,5 por 2, vai dar 0,75. Lembrando que, nesse daqui, o sinal é negativo, e nesse outro, o sinal é positivo. Se fosse o ponto pertencesse à circunferência, eu teria essas duas respostas aqui, tá certo? Então, seria K igual a menos 2,75 e K igual a 0,75. Mas, como ele falou que é interior, então vai ser diferente. A gente está trabalhando com inequação e aí a gente vai ter que fazer o gráfico da inequação do segundo grau. Como é o gráfico? Você vai fazer a reta, uma reta do eixo X. Você vai trabalhar com os dois valores na reta real. Então, tem menos 2,75 e 0,75. Localizando na reta, quem vem primeiro é o negativo, né? Então, vai colocar bolinha, né? Tem que trabalhar com intervalo, tem aquelas ideias das bolinhas. Bolinha aberta, bolinha fechada. Coloca os dois valores, menos 2,75 e o 0,75. Professor, quando é intervalos? Quando é que vai ser a bolinha pintada? Se na questão, ó, lá no sinal da questão, no início, ele disser que for com igualdade, for menor, se aparecesse assim, ó, menor igual, maior igual, aí você pintaria as duas bolinhas ali. Quer dizer o quê? Quando você está pintando as bolinhas, está dizendo que os valores estão inclusos no intervalo. Então, vai entrar o menos 2,75 e também vai entrar o 0,75. Se ele só coloca que é menor ou maior, então não está incluindo nenhum dos dois números. Vai incluir tudo que tiver na reta lá pintada, que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, nesse caso, os dois ficam com as bolinhas abertas, certo? Depois que você localizou os valores na reta real, tem a questão da parábola. Se a parábola é para cima ou se a parábola é voltada para baixo. Sorrisinho ou triste, né? Aquela regrinha bem fácil. Como é que a gente vai lembrar disso? Aí a gente volta para cá. Pega a equação. Ó, a equação é essa. A inequação, quer dizer. Você vai tirar os coeficientes, né? O coeficiente aqui, o A de K ao quadrado, é o A. O A, ele é igual a 1. Se o valor de A for positivo, então a parábola é para cima. Se o A for negativo, aí a parábola é para baixo. Como o valor aqui é positivo, então ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Pronto, tá bom? Se o A for negativo, faz para baixo. Tá certo? Essa é a regra da parábola. Depois que você desenhou a parábola, aí vem a questão dos sinais, onde é positivo e onde é negativo. Olha só, onde a reta azul aqui estiver para cima do eixo X, é positivo. E a parte da parábola que está para baixo do eixo X, ela é negativo. Lembrando que é num plano cartesiano, né? Então, o plano cartesiano tem o eixo X
eixo Y. Então, para cima é positivo, para baixo é negativo em relação a Y. Então, aonde a curva estiver para baixo, fica menos. A partezinha que está para cima fica positivo, tá certo? Esse sinal vai ser importante na hora da gente finalizar aqui a questão. Então, olha só. Feito isso, agora a gente vai ter que descobrir qual parte do gráfico a gente vai pintar. Se é a parte que está com o menos ou se é a parte que está com o mais. Quem é que vai mandar isso? Aí você vem para cá de novo, para o início da questão. A inequação é essa, você vai olhar o sinal da inequação. Ele está querendo que esses valores de cá sejam menores do que zero. Isso aqui tudo tem que ser menor do que zero. Se está dizendo que é menor do que zero, eu estou querendo os negativos. Se ele colocasse assim, que fosse maior que zero, eu ia pegar a parte do intervalo que está com o sinal de mais. Então, a parte que você vai pintar no intervalo de uma equação, quem manda é aqui, ó, lá no início da questão. Então, como ele quer os menores que zero, você vai fazer isso aqui, ó. Toda a parte que está com o menos. Então, a resposta da questão está aqui, nessa parte. Aí vai ficar assim, ó, K, o K está no meio, você coloca o K aqui em qualquer canto. Esse K, ele é maior do que menos 2,75, eita, troquei tudo, 2,75, e ao mesmo tempo esse K, ele é menor do que 0,75. Então tá aí a solução, vamos dizer assim, dessa inequação. Ó, você não vai achar um valor exato, tá bom, gente? É um intervalo. O K está entre menos 2,75 e 0,75. Então, é importante saber os sinais? É, porque você poderia também pintar a parte externa. Mas para poder pintar a parte externa, só se aqui fosse maior que zero. Tá bom? Então, tem que saber todas as etapas. Localizar os valores na reta, tem que saber. Saber se a parada é para cima ou para baixo, é o A que vai dizer isso. Olhar se as bolinhas são pintadas ou abertas, quem vai dizer isso? É o sinal da inequação. Onde vai ficar o mais, onde vai ficar o menos? É só olhar onde estão as linhas da curva, então se estiver para baixo é menos. E que parte vai ser pintada, quem manda de novo é o sinal da inequação. Então ele vai mandar tudo. E é importante você acertar essas etapas para poder tirar a solução, tá bom? Então a resposta final para essa questão é esse intervalo aqui. Agora eu separei uma dica super importante para vocês resolverem qualquer questão que aparecer falando sobre quadrado inscrito e quadrado circunscrito em uma circunferência, tá bom? Então, no momento dela, pega o post-it porque está chegando a OBS. Olha só o que eu separei em relação à nossa OBS da aula de hoje. Então veja só. Primeiro, dado as coordenadas dos vértices de um quadrado inscrito e circunscrito a uma circunferência, veja como determinar o centro e os raios de cada circunferência. Vamos entender então primeiro o que é um quadrado inscrito e circunscrito. Quando ele fala quadrado, ó, a gente tem aqui a representação. O quadrado está aqui, eu tenho uma circunferência maior e tenho uma circunferência menor. A maior está com essa borda vermelha e a menor está com a borda verde e o quadrado está com as linhas pretas. Quando eu falo que o quadrado ele é inscrito a uma circunferência, então eu estou dizendo que esse quadrado está dentro da circunferência maior, certo? Os vértices do quadrado eles tocam na circunferência. Ok. Agora, quando eu falo que um quadrado é circunscrito a uma circunferência, ele está fora da circunferência. E nesse caso, como eu tenho os dois simultaneamente, então esse quadrado aqui ele está fora da circunferência verde. Aí os lados deles tangenciam a circunferência, ou seja, tocam em apenas um único ponto, são esses pontos aqui, ok? E ao mesmo tempo que ele é circunscrito ao círculo pequeno, né, o círculo verde, ele é inscrito ao círculo grande. Então, o círculo grande está aqui, e aí os vértices do quadrado tocam nessa circunferência vermelha. Certo? Então, a primeira coisa é você entender isso. Já cai muita questão que ele fala os dois ao mesmo tempo. Tanto inscrito como circunscrito. E aí você não tem a imagem lá, você tem que desenhar na hora para poder interpretar as questões. Outra coisa, o que eu quero com essa OBS? É essa partezinha aqui.
Como determinar o centro e os raios da circunferência? Se na questão ele fornecer as coordenadas do quadrado, tá bom? Então ele vai dar nas questões lá as coordenadas, ou seja, os vértices desse quadrado aqui. Somente com os vértices desse quadrado e formando essa imagem que aparece aqui, como eu determino o centro dessa circunferência, porque no caso o centro da circunferência verde será o mesmo para a maior, tá bom? Elas têm o mesmo centro em comum, são chamadas de circunferências concêntricas, que ainda vocês vão ver na próxima teleaula aí. Além de determinar esse centro, como é que eu determino o raio, né, da circunferência vermelha, que é a maior, e também como é que eu determino o raio da circunferência menor, que é essa linhazinha vermelha aqui. Como é que ele faz isso dando apenas as coordenadas? Então eu vou dar as dicas. A OBS de hoje são dicas de como você encontrar cada situação dessa. Vamos começar pelo centro da circunferência. Para você achar o centro da circunferência, ele dando as coordenadas do quadrado, olha só a dica que eu vou dar para vocês. Vocês estão percebendo que aqui, essa linha azul, essas duas linhas azuis aqui, elas são as diagonais do quadrado. Quando você traçar a diagonal do quadrado aqui, do centro até o vértice do quadrado é a mesma coisa, do centro até a circunferência vermelha. Então, nesse caso, essa medida aqui é o raio da circunferência maior. Espera aí, professor, então o que eu vou fazer? Se eu tenho as coordenadas desses vértices, vocês vão aplicar aquela formulazinha que a gente viu em ponto e reta. Como determinar as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta? Aqui é um segmento de reta, ele tem começo e tem fim. E aqui é o centro, que é a metade desse segmento. Então você vai aplicar a fórmula do ponto médio, utilizando essas duas coordenadas, para você achar o centro dessas duas circunferências. Se você pegar essa outra diagonal e aplicar a fórmula do ponto médio, também vai dar no mesmo. Aí lembrando, a fórmula do ponto médio tem o xm e tem o ym, que é a soma das abscissas dividido por 2 e a soma das ordenadas dividido por 2 para achar o y do ponto médio. Aí você acha o xm e o ym, tá bom? Quando você aplicar aí, você já vai ter as coordenadas do centro, que tanto é da circunferência verde, quanto é da circunferência vermelha. Beleza? Então é assim que você acha o centro. Agora vamos à ideia de como achar os raios. Vamos lá, como a gente acha o raio. Vamos começar, gente, por aqui, ó. Como é que eu acho o raio dessa circunferência maior? Pronto, vamos lá. Veja só. Lembrando, essa linha azul aqui vai do centro até um vértice, que é a metade, no caso, a metade da diagonal desse quadrado, que é também o raio da circunferência grandona. Tá. Se eu calcular, no caso, a distância, olha só, a distância desse centro, que já descobriu as coordenadas, né? Se eu calcular a distância do centro aqui até esse vértice aqui, eu vou ter o raio. Professor, peraí, mas então se eu calcular o centro, a distância do centro até esse outro vértice, ou desse centro até esse outro, ou desse até esse outro, todos vão dar o quê? A mesma medida, porque é um quadrado, então a parte das diagonais aqui são iguais. Então a dica é, para você achar o raio dessa circunferência maior, basta calcular a distância do centro até um dos vértices, que já é a medida do raio. Professor, mas se eu não tivesse a coordenada do centro? Então, você calculava a distância de um vértice ao outro, né? De uma diagonal, pegaria os vértices das diagonais, calcularia a distância dessa linha azul toda e dividiria por 2. Aquela fórmula da distância entre um ponto ao outro, né? Que é a raiz quadrada. Dentro da raiz você tem a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Você aplica aquela ideia lá da distância maior, dividido por 2, se você não tivesse o centro. Mas se você descobrir o centro primeiro, então você já pode calcular do centro até um dos vértices, que já é automaticamente a medida do raio, tá bom? Agora, professor, como é que eu acho o raio da circunferência verde, que é essa menor aqui? Olha só, tem essa linha vermelha aqui, que ela vai do centro até o ponto médio de um lado. Pronto. Se você pegar essa linha vermelha e jogar para as laterais aqui do quadrado,
ela vai cair justamente na metade do lado, certo? Esse raio da pequenininha é a metade do lado do quadrado. Então, basta fazer o seguinte, você calcula a distância, pega qualquer ponto que forme um lado, tá certo? Você calcula a distância aqui, pega as coordenadas desse vértice e desse outro, calcula a distância e você vai achar a medida do lado do quadrado. Como eu quero o raio, você vai pegar o valor da distância e dividir por 2. Aí, professor, essa distância pode ser somente nesse lado? Não. Você pode calcular a distância desses dois vértices aqui, pode calcular desses dois vértices. Em qualquer situação que você pegar no quadrado, os lados são iguais. Então, vai dar sempre a mesma resposta. Calcula a distância e divide por 2 para achar o raio da pequena. Calcula a distância do centro até um dos vértices para achar o raio da grande. E pega a diagonal, calcula o ponto médio, as coordenadas do ponto médio, e aí você vai achar o centro da circunferência. Tá bom? Então é dessa forma aí que você tem esses métodos de resolução, vamos dizer assim. Tá bom? Vamos ficando então, gente, ó, a dica era essa que eu queria mostrar para vocês. Vamos ficando por aqui. E hoje vamos encerrar com música novamente, né? Hoje tem um clássico do funk. Misericórdia. Se segura, porque a música que vem aí, nossa, essa... Quem não conhece, né? Quem não conhece? Ó, quer ver mais coisas assim relacionadas ao ensino médio? Então é só entrar lá no canal do YouTube, digitar Gilmar Primo, que você fica sempre por dentro da matemática. Não tem como errar, tá certo? É bem facinho de achar. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha. Fui. De fogo e o calor tá de matar. Vai ser na praia da Barra que uma moda eu vou lançar.